Então, agora teremos a palestra sobre as iniciativas da Associação Parceiros da Educação. Eu convido à frente o coordenador de comunicação e parcerias institucionais da Associação Parceiros da Educação, André Drexler. André é graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pelas Faculdades Integradas Alcântara Machado e tem especialização em Gestão de Projetos Sociais em Organizações do Terceiro Setor pela Pontifícia Universidade Católica. Ele tem experiência de 18 anos em organizações do terceiro setor e em projetos sociais mantidos por empresas de médio e grande porte. Bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade da Parceiros da Educação poder participar do evento e mostrar um pouquinho para vocês do que a gente tem feito, porque a gente está atuando há 10 anos na área de educação com este programa e pouco nós somos conhecidos fora até da capital, que é onde a gente tem maior abrangência e atendimento com as escolas públicas. Contar para vocês um pouquinho sobre a Parceiros da Educação. Ela é uma organização sem fins lucrativos que foi criada em 2004, mas com base num projeto pioneiro, eu diria, que foi feito pela empresa Porto Seguro Seguradora, na comunidade de Paraisópolis. Paraisópolis agora está na moda, né? Antes eu falava Paraisópolis, nem todo mundo conhecia, agora vai ficar mais fácil, né? Então, eu acho que os motivos que movem as pessoas a fazerem algo pela educação são muito parecidos, né? A gente viu isso agora na fala da Ana, logo no comecinho, né? Então, esse empresário que é o dono da Porto Seguro, não é mais presidente hoje, mas é o dono, ele morava, então Paraisópolis é bem aquilo que mostra a novela mesmo, né? Eu acompanhei alguns capítulos aí por curiosidade, porque eu trabalhei lá há muitos anos, e é bem aquilo, é uma comunidade, para quem não conhece, hoje de 100 mil habitantes, né? Antigamente era uma favela, hoje a gente não chama mais assim, né? Porque está até razoavelmente urbanizada, que ela fica no meio de um bairro nobre, em São Paulo, que é o Morumbi. Então, ela é cercada de mansões, cercada de grandes prédios, cercada de comércios, de luxo até, né? E Paraisópolis foi crescendo muito, foi até entrando um pouco. Então, é engraçado, porque você caminha por dentro de Paraisópolis, você vê algumas mansões que a comunidade abraçou, né? Então, essas mansões acabaram virando organizações sociais, escolas, enfim. E o presidente da Porto Seguro, ele morava no Morumbi e andava de carro ali para ir para o trabalho e tal, e via as crianças fora da escola, pedindo dinheiro em farol e tal. E aí ele começou a conversar com essas crianças, né? E falava, mas por que vocês não estão na escola? Porque a escola é ruim, porque isso em 91. Né? Porque a escola é ruim, porque não tem vaga, né? Porque falta muito professor, e aí eu não quero ir lá para não fazer nada. Enfim, então ele começou a discutir, e aí a ideia inicial dele era investir em algum projeto social voltado para a educação, e queria construir uma escola para aquela comunidade. Mas antes de fazer isso, ele foi conversar com a diretora da única escola pública que tinha lá dentro, que era uma escola estadual, e a diretora convenceu de que ele não precisava construir uma escola, que ele podia ajudá-la a transformar aquela escola que realmente passava por muitos desafios, né? E aí ele topou, achou a ideia interessante. Muito ele contribuiu naquela ocasião na parte de infraestrutura da escola, porque era aquela coisa sucateada, né? Então não tinha vidro, né? Não tinha carteira para todos os alunos, enfim, uma época que faltava muita coisa. E depois ele começou, junto com a equipe da escola, a descobrir o que seria importante para aquele grupo, trazer capacitação para os professores, trazer materiais diferenciados, trazer tecnologia, que naquela época a questão da informática educacional ainda no Brasil quase não se existia investimento em tecnologia dentro de escola. Então ele começou a desenvolver, muita coisa funcionou, muita coisa deu certo, muita coisa não deu, né? Mas, enfim, foi uma semente que foi plantada. Hoje, a Porto Seguro tem um grande trabalho na comunidade de Paraisópolis e um vínculo
lá com a comunidade, e além de ajudar esta escola, ajudam todas as outras escolas públicas, porque a comunidade foi crescendo e foram construindo novas escolas. Hoje ele tem parceria com todas as escolas, e tem a escola que ele tanto queria. Hoje é uma escola de educação infantil, tem uma escola de ensino médio integral, tem uma escola de ensino técnico, que é o foco hoje do trabalho da Porto lá. Enfim, então, o vínculo hoje é muito forte e ele permanece lá. E aí, em 2004, que um outro empresário, que se chama Jair Ribeiro, que é do mercado financeiro, ele, entre uma empresa e outra, nessas saídas, vende uma, né, para até pensar o que vai fazer, ele tirou um ano da vida dele, e sabático, que ele conta, né, para pensar em projetos sociais que ele gostaria de investir. Então, ele já apoiava muitas associações assistenciais, né? Então, creches e algumas ONGs pequenas, mas ele tinha uma paixão pela educação e é ali que ele queria atuar, né? Então, em 2004, ele foi conhecer esse projeto lá da Porto, em Paraisópolis, gostou e prontamente ele pediu para que as pessoas que trabalhavam lá na Porto Seguro, nos projetos, ajudassem ele a encontrar uma escola que ele pudesse fazer parceria, né? E que não fosse necessariamente dentro daquela comunidade. Ele queria fazer alguma coisa além de Paraisópolis, né? Então, nessa ocasião, eu trabalhava lá na Crescer Sempre, que é a associação que a Porto Seguro mantém, tá? Então, juntos, a gente encontrou uma escola na Zona Sul de São Paulo, um pouco mais próxima ali de onde a gente atuava, que o diretor estivesse interessado e quisesse fazer parceria com um empresário, né? Ainda era uma coisa informal, né? Por quê? Porque você, nesse momento, não tinha um envolvimento da Secretaria de Educação, né, para que essa parceria fosse monitorada, vamos dizer assim, pelo poder público, né? Era uma iniciativa, a Secretaria conhecia, sabia o que a Porto fazia lá, mas você não tinha um envolvimento muito direto, ou um convênio, vamos dizer assim, tá? Mas o Jair Ribeiro, ele é muito empreendedor, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele começou a chamar amigos dele, empresários, para conhecer essa possibilidade de fazer parceria com uma escola, ele também foi diretamente conversar com o governador, que na época era o Alckmin também, e o secretário era o Chalita, naquela ocasião, e ele então conseguiu com que, junto com a secretaria, né, fosse criada uma resolução, que é o marco legal que a gente tem, né, que é a Resolução 24 de 2005, que permite com que as escolas públicas, estaduais, no caso, firmem parcerias com empresas, empresários, instituições, grupos de pessoas, por meio da Associação de Pais e Mestres, né, que é o órgão executor que a gente tem dentro das escolas, né, para receber recursos, verbas, enfim, tá? Então, foi criada essa resolução, o que facilitou muito, né, essa aproximação entre uma empresa e a escola pública, né, porque a gente, no começo, a gente encontrava o diretor, lógico, muito cético em relação a uma parceria, né? Por quê? Porque todo mundo que chega na escola, isso acontece até hoje, a gente vê muito, né, chega na escola para fazer uma parceria, no fundo, quer vender alguma coisa, né? Então, a gente encontrou essa barreira no começo, né? Então, essa resolução, ela contribuiu um pouco aí, até para que a própria Secretaria de Educação criasse um núcleo dentro dela lá, que pudesse monitorar essas parcerias. Porque, desde o princípio, a gente tinha um compromisso de que a parceria vai ser com a escola pública, né, mas a escola pública ela já tem uma diretriz a seguir. Ela tem uma política pública, né, que ela obrigatoriamente tem que seguir. E uma parceria, quando ela entra, não pode mudar isso, né? Não pode propor coisas diferentes do que aquele investimento público que já é feito, né? Então, essa sempre foi o nosso alinhamento com a Secretaria, embora nós não tenhamos vínculo
financeiro, vamos dizer assim, a gente não recebe nenhum tipo de verba pública, todo o nosso trabalho ele é privado, é um investimento social privado. Tá? A gente hoje atua de forma autorizada e monitorada e acompanhada pela Secretaria da Educação do Estado. Tá? Em 2011, a gente teve a implantação de um outro projeto de parceria com a Secretaria da Educação. Então, aqui é um pouco da nossa linha do tempo, depois eu vou voltar um pouquinho para falar disso, mas é um outro projeto de parceria que, a partir da nossa experiência, aí desde 2004, acumulada com as escolas públicas, a gente hoje consegue fazer um trabalho de parceria com as secretarias de educação, né, e aí eu já não estou falando mais só da Secretaria Estadual, porque ao longo desse tempo a gente também evoluiu para parcerias com redes municipais, né, para fazer um trabalho de intervenção em políticas públicas com base em coisas que deram muito certo e que podem ser apropriadas aí pelo poder público. Tá bom? E hoje a gente está com 159 escolas beneficiadas, parcerias, entre elas 6 redes municipais, e a gente tem uma primeira atuação do nosso núcleo fora do estado de São Paulo, que é no município de Paraty, no Rio de Janeiro. Tá bom? Bom, qual é o foco de atuação? O que a gente, quando desenhou esse projeto lá atrás, porque a primeira equipe da Parceiros da Educação, ela não foi constituída em 2004, ela foi constituída em 2006. Neste período de 2004 até o final de 2005, o Jair Ribeiro, que foi esse fundador, ele foi chamando esses amigos para fazer parceria, né, foi mobilizando todo mundo, foi encontrando escolas que queriam parcerias, mas aí você tinha, então, um grupo de empresários muito interessado em contribuir, em desenvolver um projeto de responsabilidade social em educação, você tinha diretores interessados, escolas selecionadas, e o trabalho começa a ganhar forma, mas de uma forma muito heterogêneo. Né? Por quê? Porque você tinha aquele empresário que era da área de publicidade, que ele selecionou uma escola que era numa comunidade muito difícil, que ninguém queria estudar na escola, que a escola era feia, e foi lá e fez uma big reforma na escola, gastou não sei quantos mil reais para reformar e transformar a escola encheu de gente, porque ficou linda, né? E não quis, naquele momento, investir em capacitação do professor e tal. Aí você tem aquele empresário da área de tecnologia, que ele queria automação, queria montar laboratório, queria botar catraca e tal, não sei o quê. Né? E outros empresários que iam lá, conversavam com a família, com o pai, com o aluno e tal. Então, eles estavam indo em caminhos muito diferentes. Aí, final de 2005, é que eles decidem, então, organizar isso, né? Montar uma equipe que pudesse olhar para tudo isso que estava acontecendo, para a experiência lá de Paraisópolis, né? E trazer isso em forma de programa, que tivesse diretrizes a serem seguidas e que fossem passíveis tanto de replicação desse modelo, quanto de resultados. Né? E aí, então, em 2006, é que essa primeira equipe é composta, né? Equipe de ONG. Né? Então, assim, era eu e mais um, né? Que era o que a gente tinha naquele momento de recursos para olhar para tudo isso que estava acontecendo e junto com esse grupo de empresários e até alguns outros consultores aí, acadêmicos e tal, então a gente teve apoio de muitos ex-secretários de educação e gente de educação da academia, que contribuiu para estruturar esse primeiro modelo, que adotou como principal objetivo, vamos dizer assim, e como missão, né, melhorar a qualidade do ensino e o aproveitamento escolar do aluno. Então, isso foi desenhado aí como a nossa missão. Né? A princípio, a gente não tinha... bom, eu vou ler a missão. Contribuir para a formação integral de alunos da rede pública por meio de parcerias entre a sociedade civil e escolas e secretarias de educação, visando melhorar a qualidade do ensino e o aproveitamento escolar dos alunos. Ela parava aí. Né? Desde de 2 anos para cá é que a gente incluiu aí na missão o impacto das políticas públicas, por conta daquilo que eu falei no começo e vou explicar mais na frente.
Tá bom? E a visão é ser uma organização de referência no âmbito do investimento social privado de educação pública no Brasil, para promover de volta a melhoria da aprendizagem dos alunos, valorizar os educadores das redes públicas de ensino e contribuir com as políticas públicas. Tá? Então vejam que o foco do trabalho é melhorar a qualidade do ensino. A gente entende que uma parceria que entra na escola não pode ter uma missão diferente da escola, porque ela também não é um projeto que entra para ser a parte daquilo que a escola está fazendo. Muito pelo contrário. A gente tem todo um cuidado e um processo de entrada nas escolas, né, para entender o que aquela escola precisa e potencializar o investimento que ela já tem. Tanto o investimento público, quanto o investimento que, às vezes, a própria comunidade já faz na escola, ou a própria comunidade que eu estou falando, comunidade escolar, desde os pais até dos professores, dos gestores, né, porque já existe um esforço ali. Então, não adianta a gente querer chegar com um pacote pronto e falar assim, a gente faz isso, aquilo, aquilo. Não. Vamos entender o que já tem e o que falta para que, junto com a escola, consiga atingir os resultados de qualidade que a gente quer. Tá bom? Como é que funciona? Tá? A gente tem, hoje, uma sistematização, vamos dizer assim, para a entrada nessa escola. Né? Primeiro ponto é essa negociação aí com a Secretaria de Educação, né, que autoriza a nossa entrada. Por que eu digo isso? Porque nós somos agentes externos à escola pública. Né? Então, no começo, lá atrás, quando a gente começava a falar com diretores de escolas, a gente apresentava, nós precisávamos fazer uma carteira de escolas interessadas em ter parceiros, né? Não que a gente tenha 1000 empresas parceiras interessadas, muito pelo contrário, mas logo no começo a gente precisava conhecer escolas que queriam parceria. E a gente ia conversar com os gestores, né? Reunia num auditório como esse lá, todos os gestores da diretoria de ensino X, né? Vamos apresentar a parceiros de educação e falar quem quer parceria, perguntar. Né? Um grupo de 80 diretores, a gente tinha lá 2, 3 adesões. Né? Por quê? Porque, primeiro, que era uma coisa muito nova. Segundo, que, logo de cara, a gente já dizia, falava assim, olha, um empresário, quando ele investe em alguma coisa, e não é só num projeto social, né, isso vem da cultura empresarial, ele vai investir naquilo que ele vai ver resultado. Né? Se ele não vê resultado, infelizmente, ele não investe. Né? E aí, já vem a preocupação do gestor. Ele fala assim, poxa, mas vai ter mais gente olhando para o que eu estou fazendo, mais gente que quer ver o resultado da minha escola. Né? Então, espera aí, será que o meu grupo quer isso? Será que a gente quer comprar essa ideia? Então, foram resistências que, é lógico, ao longo do trabalho, né, a gente foi quebrando, porque as pessoas foram vendo que não é bem assim, a escola não pode ser refém de um número, de um indicador apenas, né, do IDESP, do IDEB, né, que todo mundo fica preocupado, vai atingir meta, não vai? Lógico, o empresário também quer saber, quer ver. Mas o trabalho ele não é só isso. Né? Quando eu falo lá da qualidade do ensino, de melhorar a qualidade do ensino, a gente não vai olhar só para isso. Né? Hoje a discussão ela vai muito mais além, para as habilidades socioemocionais, para essa questão do mercado de trabalho, de quanto que a gente leva o conhecimento para dentro da escola, para o aluno ter mais perspectiva de vida, conhecer as áreas, saber o que ele pode projetar para a vida dele, né? Porque ele fica lá, naquele mundo, né, dentro de uma comunidade carente, que às vezes ele não saiu nunca nem para ir num cinema, né, ele acha que o que vai ter para a vida dele é ser a profissão do pai, ou trabalhar no mercado informal dentro da comunidade, larga a escola, deixa a escola, porque a curto prazo ele vai ter uma renda trabalhando no Lava Rápido, sem ser registrado e sem nada. Né, então, a gente tem pensado em muitas outras coisas dentro do trabalho, que fazem parte dessa educação integral, né? E que a gente deve contribuir também como parceiro. Tá? E que, lógico, empresas, empresários que são bem-sucedidos e que, de alguma forma, querem devolver para a sociedade essas boas oportunidades que tiveram e tal, né? Tem muito esse universo cultural ampliado e podem contribuir para isso. Tá bom? Então, falando um pouquinho como a Parceiros funciona, né? A gente, então, conversa com esses diretores das escolas, pergunta quem quer ter parceria,
né? A partir do momento que uma escola manifesta interesse, né, a gente tem um processo de cadastramento, enfim, um processo mais burocrático aí para conhecer a escola, visitar e tal. Depois eu tenho um outro ciclo que eu passo para vocês, né? Mas o ponto principal é a gente ter a adesão do gestor e dos professores da escola. Como é que eu comecei falando, a gente é um agente externo, e se a gente não tiver um grupo que queira este trabalho de parceria, é muito difícil de você atuar, né? Por consequência, a gente acaba entrando em escolas que minimamente estão melhor estruturadas. Porque quando você tem um gestor que quer algo diferente em prol da melhoria da qualidade do ensino, esse gestor não é qualquer gestor, né? Ele já é um gestor bom, né? É lógico que, se você olhar para aquelas escolas que não para diretor, que não para professor, né? De repente não, com certeza aquele aluno precisaria muito mais de um apoio, né? Mas hoje a gente vive esse dilema, eu diria assim, que a gente consegue atuar em escolas que estão minimamente organizadas, com equipes comprometidas, e que a gente sabe que o trabalho vai dar certo. Por sermos um agente externo e não ser uma coisa imposta, né? A seleção da escola nunca funciona assim, a secretaria diz para a gente qual é a escola que a gente vai atuar. Não, né? Embora algumas já tentaram. Falaram assim, não, vocês precisam atuar nas escolas prioritárias, né? Que são aquelas que têm o pior índice. Tudo bem, vamos conhecer, né? Aí você vai lá conhecer, né? A equipe não está estruturada, você não tem uma equipe integrada, difícil para a gente, né? Então, esse é um desafio ainda, que a gente tem que encontrar um caminho para chegar nessas escolas mais problemáticas, talvez, assim. Tá bem? Bom, então, o comprometimento da equipe gestora, então é isso que eu falei. Tá? Aqui a gente tem um ciclo, acho que fica até mais fácil de entender. Não sei se dá para enxergar bem aí, todo mundo. Quando a gente identifica uma escola, na verdade tem um passo anterior aí, que a gente mudou isso, é uma estratégia que a gente mudou no meio do caminho. Como eu falei para vocês, antigamente a gente reunia muitos diretores e apresentava o programa, perguntava quem queria, ia lá, conhecia a escola, cadastrava e deixava num banco reservado, né? Só que aí a gente começou a ver que passavam anos, aí, né, 2007, 2008, 2009, eu tinha escolas que a gente tinha conversado e que tinham falado que queriam parceria lá atrás e que a gente não tinha conseguido um parceiro ainda para essa escola. Então, hoje a gente tem um esquema um pouco diferente, né? Uma empresa, ela chega primeiro, ela fala assim, eu quero participar, quero me associar a parceiros e quero uma escola parceira, ou quero uma rede. Então, a gente fala assim, qual é o perfil que você quer? Né? Olha, eu quero a mais próxima da minha fábrica. Eu quero no município X. Olha, eu quero que você conheça aquela que tem o nome da minha avó. Né? Então, já aconteceu de tudo. Não tenho nenhuma característica especial. Eu quero só que ela seja de ensino médio, integral. Então, vamos lá. Né? Então, a gente mapeia, ou olha para o nosso banco, ou faz um mapeamento junto com a secretaria dessas escolas em potencial, conversa com esses gestores, né, e pergunta quem quer a parceria. Aí a gente tem todo aquele processo burocrático que eu falei, que pegam aí até as 3 primeiras bolinhas aí, que é o momento de visitar a escola, conversar, fazer um plano, um diagnóstico, para a gente poder indicar ou não aquela escola para o empresário. Quando a gente indica, a gente nunca indica uma só. Aí é o empresário que vai lá, visita e escolhe qual escola ele quer atuar. Isso é muito importante, porque diferente de outras organizações, a gente não recebe o dinheiro desse empresário e fala assim, então tá, a gente tem o nosso programa e a gente vai aplicar aqui, aqui, aqui. Né? A gente quer sempre fortalecer o vínculo desta empresa, deste empresário com a escola. A Parceiros Educação, ela é um meio para que a parceria se efetive. Mas o vínculo é da empresa com a escola. Então, é muito comum, quando os empresários se encontram, eles falam assim, como é que está a sua escola? Porque a minha melhorou. Não, a minha está mais ou menos. Então, eles meio que se apropriam mesmo, começam a fazer parte daquilo dentro do processo. Depois, a gente tem um ponto-chave aí, que é o que a gente chama de facilitador de parceria. O facilitador é um profissional da área de educação, que é contratado para
gerenciar este trabalho de parceria que vai existir com a escola, né? Não pode ser alguém que não conheça do assunto, né, para gerenciar isso. Então, a gente tem esse interlocutor, vamos dizer assim, que conhece muito bem da dinâmica da escola. Então, a gente tem muita gente que passou pela rede, gente aposentada, que já foi diretor e tal, e que ajuda aí na construção deste plano de ação que a gente vai ter para trabalhar. Tá bom? E aí, a gente entra na escola conversando com as equipes. Então, primeiro passa a conversar com a equipe gestora toda e com os professores para saber o que a escola precisa para melhorar. A gente apresenta todas as possibilidades de apoio, porque também, embora nós sejamos autorizados pela Secretaria da Educação, a gente não pode fazer qualquer coisa. Tem áreas que nós não podemos entrar. Então, por exemplo, olha, precisa melhorar a merenda. Ó, isso não podemos, né? Precisa fazer uma grande obra para reformar o prédio. Ó, isso não está dentro do nosso... A gente até pode, mas requer uma série de autorizações da FDE, da Secretaria e tal, não sei o quê, e muito dinheiro, né, lógico, para fazer. Então, a gente tem algumas diretrizes, depois eu tenho uma lista que eu passo rapidinho para vocês verem. Tá? A gente já diz, mais ou menos, apresenta um menu de possibilidades do que pode ser feito. Tá? E aí se elabora um plano de ação, aí tem uma fase de formalização, assinatura de um documento obrigatório pela Secretaria da Educação, implantação, monitoramento, avaliação, processos avaliativos que a gente cria junto com a escola ou junto com as secretarias, tanto de desempenho quanto do trabalho como um todo, e possíveis ações de premiação e incentivo, tanto para alunos quanto para professores, enfim, mediante resultados alcançados e tudo mais. Tá bom? Este apoio, este trabalho, ele é dividido em 4 apoios dentro da escola. Isso foi criado lá atrás, né? Onde é que a gente vai entrar na escola? Então, muito do que foi falado aqui, eu acho que entra nesses apoios, né? Eu começaria até de trás para frente, porque a infraestrutura é aquilo que eu já falei, né? Requer um investimento alto e o impacto só da infraestrutura, sem os demais, ele não resolve, não adianta nada. Essa experiência que eu falei de um empresário que fez essa big reforma na escola e não investiu na área pedagógica, em um ano não mudou nada na qualidade do ensino da escola. Quer dizer, então já foi um grande indicador para dizer assim, ó, só a infraestrutura não adianta. Tá? Mas a gente reconhece que ainda é importante. Embora os investimentos melhoraram muito ao longo dos últimos anos, né? Mas a gente reconhece que alguns pontos ainda são. Depois do apoio comunitário, a gente está falando prioritariamente da participação da família na escola e na vida escolar desses alunos, né? Como é que... E esse eu acho que... acho não. De todos os pontos aqui, para a gente é o mais frágil, né? Porque nós não encontramos os melhores caminhos ainda para chegar nessa família, né? O que a Ana falou em relação à tecnologia, isso a gente tem encontrado aí, a gente encontrou um projeto que veio de Stanford, que foi um pesquisador aqui, que chama Ricardo Madeira, que trouxe, e a gente está implantando ainda em projetos pilotos, né, que é troca de SMS com os pais. Uma coisa simples, né? Só que isso tem dado um resultado fantástico dentro da escola. Primeiro porque o pai é uma comunicação rápida, né? Então é assim, a escola fala lá, ó, teu aluno não veio hoje, teu filho não veio hoje, né? Opa, ele falou que foi para a escola e não foi, né? Então o pai já sabe, ele já liga para a escola, ele já sabe, o aluno faltou mais de 10 dias, já entra lá um SMS para o pai, né? Olha, convoca para reunião. Então, o pai, hoje todo mundo tem acesso a esse celular, né, essa tecnologia, né? Então o pai ele se sente muito valorizado do ponto de vista dessa interface com a escola, porque a escola está falando diretamente com ele, né? E é chamado, atraído. Isso, essas experiências que a gente tem feito, inclusive no ciclo 2 e no médio, né? Anos finais agora e médio, que é o maior desafio, porque nos anos iniciais os pais até participam, né? Mais, 80% aí, a média de participação nos anos iniciais. Mas no ensino médio eles acham que não precisam mais, né? E eu acho que talvez seja a fase que mais precisam, né? Enfim, então, a gente ainda tem buscado formas de conversar e se conectar com essas famílias,
Tá? Claro, muitas ações que as escolas cansaram de fazer, faz uma palestra, faz um café da manhã, né, marca a reunião num momento melhor para os pais, um sabadão, faz uma mostra cultural, tudo isso a gente apoia. São iniciativas comuns e a gente apoia dentro das escolas. Mas ainda a gente precisa descobrir coisas novas. Tá? O apoio à gestão, esse é fundamental, né, quando a gente fala em melhorar a qualidade do ensino, a gente também tem que trazer a gestão para um olhar pedagógico muito apurado, né, e nem todos os gestores, né, têm esse preparo, né, tanto da parte de gestão escolar, às vezes conhece-se muito sobre a parte administrativa da escola, mas pouco esse olhar voltado para o resultado. Então, a ideia é contribuir com essa gestão, e aí o papel desse facilitador de parceria que vai atuar, ele é fundamental, porque ele acaba sendo um agente que contribui muito nesse processo de coach, às vezes, né, com os gestores, enfim. E outras ações, como essa do SMS, que é uma ação de gestão, que está ligada à comunidade aí. Né? Esses dois apoios, na verdade, eles estão muito ligados. A gente tem visto que o apoio comunitário, ele não requer tanto investimento financeiro. São mais ações de gestão que vão abrir a escola para a família participar. Né? Então, estão muito ligados. E, por fim, vocês veem que está bem grandão ali mesmo, que é o nosso foco de atuação, que é o apoio pedagógico. Tá? Dentro do apoio pedagógico, a gente tem o desdobramento das principais ações. Aqui estão as principais ações do que a gente promove. Né? Processos avaliativos dos alunos, né? Avaliações que contribuem para o planejamento pedagógico da escola. Né? A gente não está falando de avaliação de indicador, porque isso o Estado já faz bem, e já tem lá para saber se a escola está indo bem ou mal. Né? Mas faltam avaliações, processos avaliativos, que digam para o professor assim, olha, a gente precisa melhorar em matemática em tais e tais habilidades. Né? No meu terceiro ano é o problema aqui, é nele que eu tenho que dirigir os meus esforços de recuperação de aprendizagem. Então, avaliações nesse sentido. Tá bom? Por o seguinte, a formação dos professores, a continuada dos coordenadores e dos professores, que para a gente é o coração de todo o trabalho. Né? A parceria, ela tem uma ideia de permanecer na escola por um médio e longo prazo, de 4, 5 anos. Porém, a gente não quer oferecer para a escola as ações que não sejam sustentáveis. E quando a gente oferece a capacitação para o professor, para o coordenador, para o gestor, a gente está pensando em fortalecer essa equipe para que quando a parceria vá embora, isso permaneça na escola. Então, a ideia é atuar fortemente aí. E na recuperação de aprendizagem dos alunos também, fortalecendo a equipe de professores para lidar com os problemas que ele vai encontrar. Tá? Em alguns momentos, a gente tem algumas ações emergenciais, assim, vamos contratar um professor extra para fazer uma sala de recuperação de alfabetização, porque, infelizmente, a gente ainda encontra problemas, todo mundo aqui é de escola, né, acho que ninguém vai se assustar com isso, de analfabetismo no ensino médio. Né? Então, às vezes, a gente tem que trazer um professor alfabetizador para uma escola de ensino médio, porque quem está lá não tem essa habilidade de alfabetizar, porque são professores especialistas. Né? Para fazer umas turmas paralelas de reforço, vamos dizer assim. Mas são ações mais pontuais. O cursinho pré-vestibular, que é uma ação que a gente tem feito muito para os terceiros anos, no segundo semestre, para retomar todo o conteúdo, melhorar a inserção desses alunos nas universidades, principalmente nas universidades públicas. Né? Enfim, aí os demais são recursos para projetos que a escola vai pensar. Né? E aí vão muito do que cada escola planeja fazer. Aquelas que têm um viés mais tecnológico, aquelas que se voltam mais para a ciência, né? Ou você tem algumas escolas que têm no DNA uma parte mais esportiva. Em São Paulo a gente tem essa diversificação. Por exemplo, a gente tem uma escola que está muito próxima do Butantan, né, e que ela tem esse olhar para a ciência, até porque tem muito apoio, a secretaria tem investido também em recursos. Então, depende muito do que a escola traça aí no seu plano pedagógico, é onde a gente vai contribuir. Tá? Estamos falando de DVD, de livro, de material, de microscópio, de ônibus para levar o aluno em tal lugar. Tá? Então, esses recursos diversos. Aí, tá bom? Na parte de gestão, a gente tem também formação continuada das equipes gestoras,
esse papel do facilitador de parceria e o projeto de estímulo e incentivo que eu falei anteriormente naquele slide das bolinhas, né? Quando a gente tem alguma ação para premiar aqueles alunos, não só aqueles que são muito bons e que sempre vão ser bons, né? Mas também premiar aqueles alunos que, de alguma forma, estão apresentando um crescimento, né? De repente, você tem aquele aluno que estava lá no 9º ano e que era analfabeto, e ele começa a apresentar um crescimento legal. Então, vamos estimular, vamos apresentar alguma coisa diferente para esse aluno. Não estou falando de dinheiro ou de prêmio, né, de dar um celular, nada disso, né? Às vezes a gente cria processos de premiação e incentivo que são integrados ao desenvolvimento cultural desse aluno. Vamos levar esse aluno com a família para um teatro, né? Vamos fazer um momento diferente, ou vamos levar a sala toda, né, que teve melhor desempenho, enfim. Então, ações que a escola cria. Não é a parceiros que leva... A gente tem muita experiência, muita coisa que funcionou, e lógico, a gente mostra, mas é a escola que cria. Tá bom? No apoio comunitário, já falei bastante, né? Então, como é que a gente desenvolve ações aí de participação das famílias, e infraestrutura também, que eu já falei mais. Tá bom? Das parcerias com as redes municipais. Esse é um ponto interessante para a gente mostrar para vocês, porque a evolução desse trabalho, né, a primeira vez que a gente encontrou essa possibilidade foi quando a gente foi conhecer a rede de Ilhabela. Um empresário chegou para a gente e falou assim, olha, eu tenho uma propriedade lá e eu quero atuar em Ilhabela, porque eu já faço muito investimento em saneamento básico, na parte de saúde, e agora eu quero entrar em educação. Legal. Ele falou assim, então vamos fazer parceria com uma escola. Aí nós fomos lá conhecer a Secretaria de Educação Municipal, conhecemos umas 3, 4 escolas, e a gente viu que estava tudo muito bem. A arrecadação do município relativamente alta, né? Então, a educação, os recursos, eles chegam muito fácil para as escolas, estavam muito bem fisicamente, estruturalmente, tal, não sei o quê. E aí a gente propôs para esse empresário, falou assim, olha, a secretaria já tem uma dinâmica de reunir estes professores a cada 15 dias para conversar, para fazer formação. Ele falou assim, legal. Então, vamos sugerir, apoiar a Secretaria de Educação nesse processo de formação continuada dos professores. Vamos trazer gente boa, de matemática, de língua portuguesa, para formar esses professores. E aí a gente consegue ter uma maior abrangência. Então, foi o nosso primeiro trabalho em rede, e hoje a gente está em 6 redes. Acho que a mais próxima de vocês aqui é Itirapina, que a gente tem um trabalho, são só 5 escolas, né? Mas que a gente tem feito, e tem sido um case para a gente, assim, que os resultados eles estão muito crescentes, assim, né? Você tem um IDEB de 6 ponto alguma coisa lá, eu acabei não trazendo números para vocês, tá? Mas para a gente tem sido um case de bastante sucesso aí atuar, né, com redes. E aí a gente está em redes como Santos, Ibiúna, São José do Rio Pardo, enfim, algumas outras que são financiadas por um banco que é o Instituto HSBC também, que é um dos parceiros. Tá bom? Aqui algumas características. Isso é importante a gente passar, né? Como eu falei no começo, eu queria retomar, porque os papéis eles são muito definidos, muito claros, né? A escola, ela continua sendo uma escola pública, continua tendo uma diretriz, uma política pública estabelecida, ela passa a contar com o apoio de uma parceria, mas ela não muda nada. Porque antigamente a gente tinha esses questionamentos, né? Mas vai privatizar a escola? Né? Não vai privatizar a escola, né? Muito pelo contrário. A gente quer potencializar todo esse investimento que já existe dentro da escola, né? Mas o que vocês ganham com isso? Então, essa é a segunda pergunta, né? Recursos, o que eu falei em relação a ter um grupo de empresários comprometidos e interessados em atuar em educação, né? E depois vocês vão ver alguns nomes aí, depois vocês vão pesquisar, eles estão muito envolvidos mesmo, não só com a Parceiros da Educação, até com outras organizações e movimentos de educação, né? É o principal, né? O que move cada um, lógico, cada um tem o seu olhar social, vamos dizer assim, tem aqueles que querem participar muito, querem estar ativos, querem envolver os colaboradores da empresa, tem aqueles que menos, né, que determinam dentro da empresa um comitê de responsabilidade social entre os colaboradores que vão tocar a parceria, tem aqueles que pouco vão à escola, né, e aqueles que vão muito,
né? Mas o grande ponto é a gente entender que, primeiro que no Brasil não se existe incentivo fiscal para investimento em educação, né? Então, ninguém investe no projeto em escola pública porque vai abater alguma coisa do imposto. No Brasil não existe isso. Existe um pouco para cultura, né? Existe para esporte, devido a esse cenário que a gente vive, mas para educação não existe, até porque eles acreditam que a arrecadação pública e o que é destinado à educação, né, já seria suficiente. Em tese seria, né? Se tudo chegasse mesmo para a educação, seria, né? Mas não tem essa história de incentivo fiscal, né? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é aquilo que eu falei, devolver para a sociedade a boa oportunidade que ele teve. Então, na fala de muitos desses empresários parceiros, você ouve assim, poxa, eu tenho filhos e eu gostaria de garantir, pelo menos para esta escola que eu estou atuando, uma qualidade de ensino como a que eu posso oferecer para os meus filhos, que estão em escolas particulares, de ponta e tudo mais, né? Outros têm mais a preocupação com o mercado de trabalho, né? Não que necessariamente os alunos saiam de uma escola e vão trabalhar na empresa dele, vão para o mercado, né? Se cada um fizesse um pouquinho, com certeza a gente receberia uma mão de obra muito mais qualificada, né? A gente vê muita gente da construção civil, a gente tem algumas empresas da construção civil, né, e que eles acabam tendo que fazer formação de língua portuguesa e matemática nos canteiros de obras, né, porque não tem a base mínima para se entender, fazer uma leitura, compreender e tal, né? Então, tem gente que tem mais essa preocupação, né? Tem gente que está preocupado com a questão econômica, social, a questão da segurança. Eu acho que tem todos esses fatores. Se a gente não investir em educação, os problemas eles são muito maiores lá na frente, né? Então, se fala muito sobre isso, tá? Mas, ainda bem que a gente tem o privilégio, hoje é um grupo restrito, a gente tem 70 empresários parceiros, não é muito, né? Que se envolvem mesmo. Então, a gente tem um comitê, um conselho executivo, que é muito presente, né, e atuante aí, tanto num projeto na Parceiros da Educação, na parte das parcerias com as escolas, quanto num projeto de parceria com a Secretaria da Educação, que é a nossa segunda vertente aí hoje, tá? O facilitador já falei. Comprometimento dos gestores, aquilo que eu falei logo no começo. Se a gente não tiver um envolvimento da equipe gestora, o trabalho não acontece, tá? E contrapartidas da comunidade escolar, lógico, a gente tem que trazer a família, porque é o outro grande ponto de sustentabilidade, né? Você fortalece a equipe da escola, você ajuda e contribui para que a escola alcance aquele resultado de qualidade e se transforme lá numa escola nota 8, nota 9. Legal, a parceria vai embora, né? A comunidade sabe que ali é uma escola nota 8, nota 9. Se você fortalecer e conversar com essa comunidade, a gente teve uma das escolas de Paraisópolis, inclusive em uma ocasião aconteceu isso, né? Ela não era uma nota 8, mas ela era uma escola boa, que você não tinha, porque os desafios lá são outros, né? Escola que você não tinha tráfico de droga lá dentro, né? Que você tinha os professores presentes, que você tinha aula todo dia, né? Chegou uma diretora nova lá que falou assim, opa, peraí, não quero nada dessa parceria, essa parceria para mim só serve para fazer reforma e tal, não sei o quê. Começa a mudar tudo, né? Fechou, botou portão, encheu a escola de cachorro e gato, né? Assim, a comunidade começou a olhar, e lá eles são muito organizados e articulados, falou assim, não, né? Vai lá na diretoria de ensino, conversa e tal, não sei o quê, né? É muito difícil, é um processo assim, né? Vocês sabem disso. Tirar um diretor efetivo de uma escola não é tão simples, né? Mas, enfim, a diretora permaneceu lá, mas a diretora mudou, a atuação dela mudou em relação, porque ela conheceu o que a comunidade precisava, como a escola já era, né? E ela trouxe de volta. Hoje a parceria está lá, presente, tal, com ela. Então, esse olhar da comunidade garante a sustentabilidade de um bom projeto, tá bom? Papel da comunidade, projeto de longo prazo que eu falei. Não adianta a gente promover uma parceria de 1 ano dentro da escola, porque isso não vai mudar nada, né? Alguns empresários mais ansiosos, eles chegam para a gente e falam assim, legal, então vamos começar. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a avaliação todo mês para saber se os alunos estão crescendo? Assim, não, né? Não adianta, né? A gente tem um case muito interessante, que posso até citar o nome, que é da Dicico,
acho que todo mundo conhece, né, que é do comércio de material de construção, uma loja de material de construção de Cico, não sei se tem aqui na região, muito forte lá em São Paulo e tal. Eles a sede deles é no Ipiranga, e eles pegaram uma escolinha no Ipiranga. E fizeram um super movimento com a escola, uma escola de anos iniciais. Os diretores da empresa iam lá, reuniam os professores por grupos, cada um tinha um apoio que eles iam cuidar, uma meta. Então, a escola tinha uma nota lá 3.2, 3.3, e a meta para o primeiro ano era chegar a 5. Né? Ah, legal. Ousada a meta, muito ousada. Né? Trabalho, chegou lá a 5.2 no primeiro ano. Legal, ficaram super empolgados, no segundo ano continuaram o trabalho, tal, não sei o quê. A escola voltou para os 3.9. Né? São assim, poxa, foi um ano perdido, quer dizer, de trabalho, tal, não sei o quê. Não desistiram, acho que essa questão da resiliência, né, é que eles falam muito, né, é super importante dentro do projeto, né, e de não ser refém do número. Eu falei, porque às vezes o número cai, mas eles estão lá dentro percebendo que a coisa está evoluindo. Né? Tanto que no outro ano, a escola atingiu um índice 6 ponto alguma coisa, de 3.9 para 6 ponto alguma coisa. Quer dizer, então, esse processo e essa oscilação dentro da educação, ela é muito comum, e a gente tem também ensinado os empresários a lidar com esses números. Tá? Então, cada vez mais, a gente faz esse trabalho educativo, vamos dizer assim, também com esse grupo empresarial que investe. Tá bom? Bom, aqui é quase que a última tela aqui. Tá? É só para contar para vocês um pouquinho desta outra parceria. Hoje a gente tem um outro trabalho com outras organizações, não a Parceiro sozinha, porque é um trabalho grande. Né? Então, Instituto Natura, Itaú Social, Fundação Bradesco, enfim, um grupo de... Natura eu falei, né? Acho que tem mais uma que eu esqueci aí, grande. Tá? Que promovem uma macroparceria com a Secretaria de Educação para mudar algumas coisas dentro da política pública. Né? Coisas que a Secretaria, às vezes, quer fazer, não tem os recursos necessários. Então, um exemplo bem prático disso é a implantação, acho que tem alguns dirigentes aqui, eu sei que você é de Barretos, não sei se tem outros, né? Mas a implantação das escolas de ensino integral no ensino médio e depois nos anos finais, né, já é fruto deste trabalho de parceria que nós temos com a Secretaria de Educação. Então, isso tem mudado algumas coisas, até internamente, escritórios de projetos, investimentos em tecnologia e tudo mais. Tá bom? A gente faz parte desse grupo. Aqui é um pouquinho do nosso conselho. Né? Então, a gente tem alguns empresários de peso, a Ana Maria Diniz, que é filha do Abílio Diniz, é uma das conselheiras, o Gereissati, que é do Grupo Iguatemi de Shoppings, Denise Aguiar, que é presidente da Fundação Bradesco. Né? Aí tem bastante gente do mercado empresarial, alguns escritórios, Henrique Constantino, que é dos irmãos da família, acho que eles até têm transportes urbanos e de viagens aqui na região, mas é também da Gol. Né? Marilena, que é ex-secretária de Educação. Né? O Nizam, que é da área de publicidade, enfim, alguns outros aí que são mais do mercado financeiro. Tá bom? E a gente tem um comitê executivo, que é quem, mês a mês, acompanha toda a ação e andamento do nosso trabalho. Tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, então a gente tem um site que está bem atualizado, a gente, além de todo o conteúdo institucional, a gente dispõe também boas práticas das escolas, que a gente está mobilizando ali dentro da parte de eventos e tal. Tá? E tem uma página do Facebook que é bem ativa, para a gente mostrar o dia a dia o que está acontecendo. Então, se vocês quiserem clicar lá. Tá bom? É isso, aí ficam os contatos, para quem quiser alguma coisinha. Tá bom? Obrigado. Nós agradecemos o André pela palestra e abrimos agora as dúvidas do público. Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, mas vale a pena a gente discutir. Quem gostaria de fazer perguntas? Os parceiros e essas empresas, elas atuam muito
na região metropolitana, nas metrópoles, etc. Por exemplo, nós que somos do interior e temos aqueles empresários que estão mais lá no fundo, né, estão lá perto de Minas Gerais, atravessando o rio, como Fernandópolis, o interior em si. A gente sente muito falta dessas parcerias que, às vezes, chegam para as escolas públicas, mas da grande São Paulo, das capitais. Como que é essa captação de empresas? Por exemplo, eu tenho na minha região 2 empresas que eu falo, gente, eu preciso da parceria delas. É muito difícil nós chegarmos a essas grandes empresas. Usinas, nós temos muitas nas regiões, elas são mais receptivas, tem algum projeto, mas são deles específicos. Por exemplo, uma Friboi, um frigorífico Minerva, que é dentro de um bairro, tem uma escola ao lado do frigorífico, que eu não consigo parceria com esse povo. Então, nós, da Parceria da Educação, a gente não tem pernas para fazer uma captação de empresas ativas, né? Assim, ativar isso, a gente ir atrás, mapear a empresa e depois chegar na escola. O que a gente está totalmente aberto, assim, se vocês tiverem uma rede de contatos, então isso é muito comum, né? A gente apresenta, às vezes, para o diretor, aí o diretor conhece um empresário ou tem acesso ao prefeito daquele município que conversa com o empresário. A gente tem total abertura para chegar nessa empresa, assim, a partir do momento que eles nos contatam, ir apresentar, falar e depois fazer todo esse trabalho de mapeamento e oferecer o nosso apoio a Parceiros da Educação. Tá? Então, a gente se disponibiliza desta parte. Quando há um primeiro contato dessa empresa, né, então, se vocês já conhecem alguém dessa área de responsabilidade social e tal, ou se a pessoa quiser ir até lá para conhecer, ou a gente vem para falar, né, a gente pode fazer isso, tá bom? A gente não atua só em São Paulo, tá? É que no começo eu falei que a maior abrangência. Hoje a gente está em vários municípios fora de São Paulo, mas porque aparece alguém, né, ou que viu alguma coisa no jornal, ou que é amigo de outro empresário que tem. Por exemplo, a gente tem uma usina que ela fica em Avanhandava. E aí eles falaram para a gente, olha, só tem uma escola em Avanhandava, é lá que a gente quer atuar. Ok, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver se a gente indica e tal. Estamos desenvolvendo um trabalho lá. Então, a gente tem algumas pontuais aí. Mas, e mesmo na capital, a gente tem algumas regiões que são desafiadoras, viu? Quando eu tenho uma escola, por exemplo, na zona leste de São Paulo. Né? Eu tenho muita escola na zona sul, centro, centro-oeste, mas na zona leste eu tenho uma. Né? E eu tenho um monte de escola interessada. Né? Mas também é um desafio. Você tem muitas empresas que estão lá e tal, mas a gente não consegue fazer essa mobilização nem tão longe, mas nem tão perto. Tá bom? Bom dia, sou o professor Enio, de matemática, trabalho em São Paulo, com ensino médio. E agradeço a todos que puderam colaborar aí, né, com perguntas interessantes desde o começo dessa manhã. Mas eu identifico um paradoxo incrível no discurso da educação. A valorização do professor. Não a capacitação dele. Já são competentes. Como mesmo disse aqui algum colega, USP, Unicamp, isso é recorrente em quase todas as escolas públicas. Não tem professor incompetente de escola pública. O que tem é professor que simplesmente, ao olhar do Estado, não existe. E a gestão, fundamental, né? Temos que dar apoio, sim. Nós temos um compromisso seríssimo com o primeiro estágio da educação, um envolvimento incrível, como eu pude observar, de ONGs, bancos, o envolvimento da família, inclusive mencionado por você, a aproximação. Depois, num segundo momento, temos o quê? Um acolhimento, uma atenção muito grande, que é o primeiro estágio do ensino fundamental, e ainda um esforço muito grande na construção do indivíduo, deixá-lo apto a entender o que vai acontecer. No quarto momento, e aí eu volto a falar do terceiro, existe a cobrança. Quem entra na USP, quem entra na Unicamp, quem entra na UFSCar, só caras de escolas particulares, filhos desses empresários, que puderam cursar escolas incríveis, merecidamente, tá? Porque eu também dou aula para pessoal de alta renda, estudam para caramba, não estou dizendo que é vagal, não. Mas o Estado não dá o suficiente
para aquele aluno que poderia ter a chance de concorrer. Não são menos inteligentes. E o paradoxo que eu enxergo é o seguinte: você percebeu que eu saí do primeiro, segundo estágio de um grande acolhimento, um envolvimento magnífico de profissionais super competentes, de uma comunidade inserida, esforço das empresas em transformar aquele acesso à comunidade, é coisa dificílima. No quarto, a cobrança. E o terceiro estágio, abandono total. Total. O ensino médio é um curso abandonado pelo Estado. Ele não existe para o Estado. Para vocês terem uma ideia, o esforço meu e da professora Marta, comprometidos com o ensino na nossa escola, saímos da escola com abono. Estamos gastando 300, 400 reais para estar aqui. Pelo prazer de poder ouvir e compartilhar com os nossos colegas lá da escola aquilo que nós viemos a aprender e saber e depois entrar em contato. E o Estado? Onde está o Estado? Eu gostaria de fazer um apelo a essas instituições muito bem estruturadas que comecem a olhar o ensino médio de um jeito diferente. Por que não, de fato, inserir uma empresa motivadora para captar esses alunos, levar para laboratórios, levar para empresas de engenharia, financeiro, enfim, financiar esses alunos, assim como dentro da USP você tem processos semelhantes em algumas escolas, né, institutos, que já tem uma parceria para captar esse aluno capacitado, prática comum em quase todo o país desenvolvido. Então, esse é meu apelo. Eu gostaria realmente que o ensino médio fosse ouvido. O professor ali de Barueri, citando o desafio dele para tentar fazer com que gente competente, é o Instituto de Tecnologia que ele trabalha. Ele está formando técnicos que o mercado precisa, e ele está solicitando socorro. O que nós vamos fazer com os nossos jovens, né? Criancinha a gente cuida, a gente segura, a gente impede, a gente limita, mas o jovem, a partir de 15 anos de idade, você não segura para mais nada. E aí que você perde o jovem para tráfico, para vagabundagem, se perde na vida, sai da escola, engana os pais, e esse vai ser o cidadão que vai estar com você, né, em breve futuro. É apenas um apelo, um arzinho de desabafo, né, que entrar numa sala de aula com 50 alunos, todos os dias, 300 alunos numa semana, e inclusive sem dinheiro para tirar xerox, sem papel. Eles têm comida, como eles tinham desde pequenininho, mas acho que quando cresce já não precisa de tanta comida assim. Precisa de material. Ele precisa de coisas que capacitem ele. E o Estado não ouve isso. Não, nem vou falar de valor que se paga para o professor, porque aí já a coisa pega outro nível, né? Capacitar, quer dizer, você vai... Se eu tive que pagar para vir aqui, imagina o que eu vou fazer para ser capacitado, né? Eu não posso deixar de dar aula. Não é verdade, gente? Numa boa, mas a coisa rola por aí. Então, os professores, eles têm que também se mobilizar para que, de uma maneira bacana, muito empresarialmente falando, competente, sem partido, sem essas políticas todas, nós e eles, sabe? A gente tem que efetivamente transformar isso, assim como eu estou vendo transformações muito legais nos estágios mais iniciais da educação, a coisa também acontecer naquela sinuca de bico, que é o ensino médio, que você mesmo citou. Puxa, é aí que talvez eles precisassem mais da gente, dos pais. E é aí justamente que eles se afastam, os pais e os alunos da escola. É isso, gente. Obrigado, viu? Só... Sem ganhar a diária, mas a diretoria de ensino, por exemplo, eu trouxe uma funcionária, eu tenho a autonomia de pagar a diária para ela. Eu sei que eu posso fazer isso, porque a gente está num evento.
ficaria para as pessoas que promovem esses tipos de eventos, por exemplo, essa parceria com a Secretaria da Educação, ela pode ser feita. O Instituto abrir tantas vagas, ou uma por diretoria, para os professores da área, e ser convocado. Porque aí a diretoria, pode ser convocado. Então, é uma falta, às vezes, de comunicação, de diálogo. Solicitar na secretaria a participação. Nós temos alguns eventos que isso acontece. Então, às vezes, falta essa comunicação, esse diálogo para a gente oportunizar isso. Mas há a possibilidade, sim, do professor ser custeado para vir num evento desse, desde que seja feita essa transação com a secretaria, né, da educação, ou solicitar formalizar alguma coisa, porque é interessante, os professores precisam ouvir isso que nós ouvimos, precisa participar. Tá? Difícil. Quando divulgaram o evento na nossa escola, eu questionei, né, uma pessoa da diretoria, coordenadora. Olha, não questionei nem quanto aos custos do evento, e sim quanto à falta. Vamos verificar, e não tivemos um retorno. Nós dois assumimos falta para estarmos aqui hoje. Nós temos que fazer as coisas de acordo com que a entidade pública, o que é possível para nós. Nós só podemos ter o abono de pontos se formos convocados, né? Ou estivermos a serviço do Estado. Então, isso precisa também ser colocado, porque senão fica difícil. A gente nunca tem professor aqui, mas por que a gente não tem o professor da rede? Nós somos entes públicos, né? Somos pessoas ligadas a uma resolução. Então, nós temos critérios. E dentro da diretoria, eu falo assim, a gente tem alguma autonomia, mas eu não tenho autonomia para convocar para vir num evento. Eu não fui convocada, né? Mas, então, que fique aí para os organizadores um possível encontro, que é muito bom, e teríamos um público, né, que precisa disso, um gestor de uma escola, ou tantos, abrir a vaga para essas pessoas. É um anseio dos professores até, muito bom. Só queria complementar, só complementar aí. Antecedência, isso. Da fala do professor em relação ao ensino médio. Eu acho que, assim, a sua fala é perfeita em relação ao investimento que a gente deve fazer, né? Infelizmente, a gente ainda atua num universo muito pequeno, né? Acho que de todas as nossas escolas, a gente tem 26 ou 27 escolas que são de ensino médio. O que nós estamos, assim, investindo muito são nessas escolas integrais de ensino médio, porque isso tem feito toda a diferença. Eu não sei se na região tem alguma escola integral de ensino médio nesse novo modelo, mas investido no protagonismo do jovem, né, e na questão dessas outras habilidades aí que são necessárias e que muitas vezes a escola deixou para trás, né, para que ele consiga ingressar nessas universidades públicas, né, porque o ensino realmente ele não está de acordo com o que é solicitado, né, num vestibular, enfim. Né, então, a gente tem boas experiências, né, cursinhos pré-vestibulares lá de 20 alunos que participaram ano passado em uma das escolas, a gente teve 8 ingressando em universidades públicas. Então, já é um indicador aí de que o caminho não é só mérito da parceria, muito pelo contrário, tá? Muito é mérito da escola integral, que promove um currículo diversificado, um projeto de vida para esse aluno, né, e principalmente o protagonismo. Né, e aí sim ele consegue alcançar outras coisas aí. Pessoal, como nós estamos um pouquinho atrasados em relação ao horário, eu vou abrir para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? A minha curiosidade, vocês são uma ONG. Sim, OCIP, hoje é... OCIP, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. E o empresário, ele tem uma contrapartida disso. A contrapartida dele é o marketing. Você disse que não tem como ele, né, destinar nenhum imposto de renda, nada disso. Ele faz uma doação. É tudo doação. Na verdade, assim, para algumas empresas, porque OCIP, para quem não sabe, é uma organização da sociedade civil de interesse público, que ela é certificada pelo Ministério da Justiça, e ela dá a possibilidade para uma empresa
lançar essas doações que são feitas às OCIPs como uma despesa dela, né? Como se fosse uma despesa como qualquer outra. Então, na hora dela apurar o imposto de renda, aquilo foi lançado como despesa, o imposto dela é menor para pagar. Né? Não é um benefício fiscal que ela recebe algo de volta, mas é uma possibilidade. Mas poucas empresas hoje do nosso grupo conseguem utilizar disso, porque nós temos muitas pessoas físicas que investem, grupos de pessoas que se juntam, até institutos mesmo, que já são outras organizações sem fins lucrativos que adotam o nosso programa para fazer parceria. Então, não existe, esse benefício fiscal não é o grande lance aí. Tudo funciona como doação, uma parte dessa doação ela vai para a escola, para a Associação de Pais e Mestres da escola, e algumas ações ela vai para parceiros de educação. Mas não a gente não tem nenhuma despesa administrativa em cima de, por exemplo, nós contratamos um Instituto Matema para oferecer formação de matemática para os professores na escola. Né? Porque não é a gente que faz, vai fazer quem tem excelência. Então, eles são contratados de fora. Né? A gente contrata, parceiros da educação contrata, porque a gente contrata lá para 30, 40 escolas. O empresário ele paga a parte dele. Né? Então, a gente não tem nenhuma despesa administrativa desses contratos. Tá? Como é que a Parceiros da Educação se mantém? Talvez seja uma outra dúvida. Né? Como é que a gente sobrevive? Porque eu sou funcionário, contratado, a gente tem uma equipe técnica de 16 pessoas numa equipe central, todo mundo funcionário, e mais um grupo de 52 facilitadores. Todo mundo é CLT, remunerado direitinho. A gente recebe, então, cada empresa que participa, ela tem uma contribuição fixa que ela faz para a ONG. Tá? Então, é uma taxa associativa que a gente chama. Então, quando a empresa entra, ela sabe que ela vai destinar, hoje é R$ 2.300 para uma escola parceira, ela dedica por mês para manter esse trabalho que não é só o nosso monitoramento, mas a gente tem uma série de eventos que a gente faz com os gestores das escolas, a gente faz congresso de trocas de boas práticas. Então, esse valor que a empresa paga, que não cobre todos os custos, a gente não tem sede própria, a gente fica dentro de uma das empresas, de um parceiro, né? E aí a gente tem o nosso conselho executivo, que vocês viram lá que é um conselho de peso, né? Isso é muito comum dentro das ONGs. O próprio conselho ele é financiador do trabalho. Então, uma vez por ano, eles fazem uma doação maior e a gente faz alguns eventos também de captação de recursos. Ano passado a gente fez a gente faz daqui 2 anos mais um, tá? Que é para captar dinheiro entre os empresários mesmo. Tá? A questão da comunicação e do marketing, isso não é aplicado, até porque a gente tem algumas diretrizes dentro da LDB, né? Assim, as crianças jamais podem ser utilizadas para esse fim. Né? Tem muito assim, divulgação interna entre os colaboradores da empresa, do que está sendo feito, para chamar para participar e tudo mais. Mas em grandes mídias, vocês podem até consultar. Por vez ou outra se cita o nome de alguma empresa parceira, mas com o intuito de atrair outras empresas. Então, não pode ser feito esse marketing social. Isso dentro daquele documento que a gente assina, fica explícito, né, que essa parceria ela não pode ser usada para nenhum fim promocional comercial, vamos dizer assim. Tá? Então, também não tem. O envolvimento, lógico que ter projeto de responsabilidade hoje, social, que é uma empresa, faz parte da agenda. Ela tem que ter. Isso no mercado é importante, precisa ter. Né? E esses escolhem fazer pela educação. Quando vocês vão abrir para o terceiro setor? Oi? Quando vocês vão abrir isso para o terceiro setor? Para as outras ONGs? Hoje a gente só a escola. Que é a nossa dificuldade, parceiros que apoiem. A gente já teve várias solicitações, inclusive de escolas particulares pequenas. Né? Mas, infelizmente, hoje a gente atua 164 escolas num universo de, só estaduais em São Paulo, 5.300. Né? Então, a gente está com um mundo tão pequenininho e a ideia é favorecer mesmo a educação pública. Eu vou deixar um material aqui. Ele é mais voltado para diretores de escola, gestores, dirigentes. Né? Quem tiver acesso, acho que eu tenho uns 10 ou 15 folhas aqui. Tá bom? Bom, nós agradecemos mais uma vez o André pela palestra, todos que participaram com suas dúvidas, com suas observações. Nós vamos agora para o nosso intervalo para o almoço. Só lembrando para o pessoal que é de fora, nós incluímos no material algumas sugestões de restaurantes, um mapinha, para o pessoal se localizar. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente também da equipe que está aqui, a gente pode dar uma sugestão, tá bom? Então, nós voltamos às 2 horas. Obrigada a todos e até logo.